Então, hoje é sábado e a gente tem exatamente 19 euros para gastar esse fim de semana todo. Então vamos ver como a gente faz esse rolê acontecer. E além disso, a gente vai conversar um pouco com vocês sobre será que migrar vai te deixar rico? Será que o nosso padrão de vida morando aqui na Holanda melhorou? Será? Então fica até o final para descobrir. Bom dia, galera! Oi, grupo! Hoje é sábado e hoje a gente vai para academia e levar vocês um pouco para acompanhar nosso dia a dia enquanto a gente fala sobre dinheiro. Pois é, hoje final de mês já, quase, que dia é hoje? 24. Dia 24. Bem, final de mês aqui a gente também começa a ficar sem grana e hoje a gente tem apenas 19 euros para sobreviver a esse final de semana. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer com 19 euros. O Renan recebe logo menos, então é só até o final desse final de semana. É só o fim de semana. É só o final de semana, mas a gente só tem 19 euros. A gente até queria sair, fazer alguma coisa hoje, mas como o custo de vida aqui em Amsterdã é muito caro, a gente não consegue sair, comer alguma coisa legal por menos de 30, 40 euros pra nós dois. Então acho que não vai rolar a gente sair. Então a gente tá pensando em ir no mercado comprar algumas coisas, que fica bem mais em conta, e fazer alguma coisa aqui em casa, né? Fazer esfirras abertas. Esfirra aberta da Juju. Bem, é isso. A gente vai levar vocês para acompanhar um pouco o nosso dia de hoje e também conversar um pouco sobre dinheiro, né? Será que imigrar vai te deixar rico? Será que o nosso padrão de vida melhorou aqui? Ou será que a gente continua vivendo o mesmo padrão de vida que a gente estava no Brasil? Ou será que piorou, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, para ninguém achar que a gente tá mentindo, essa é a nossa conta bancária, que a gente ocultou os dados importantes, obviamente. Mas tem 19 euros pra gente gastar neste final de semana, vivendo aqui na Holanda. Então vamos ver o que a gente consegue fazer com 19 euros, enquanto o salário do Renan e o meu não caem. Yay! 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 Felicidade! Alegria. Yay. E para explicar um pouco como a gente chegou nessa situação de ter 19 euros para passar o último fim de semana do mês, eu vou explicar um pouco também sobre como a gente se organiza financeiramente aqui em casa. Porque assim, eu costumo dividir todo mês o dinheiro que a gente recebe em caixinhas. Então assim, caixinha do mercado, caixinha do transporte, do rolê. Basicamente assim, todo começo do mês o dinheiro vai para essas caixinhas e eu não preciso me preocupar depois, faltou dinheiro para tal coisa. Porém, acontece que em alguns meses como esse, quando você tem vários imprevistos, coisas quebrando, consulta de gatinho que custa uma fortuna, as coisas acabam ficando um pouco mais apertadas. Tem que tirar dinheiro de mercado, por exemplo, para a consulta do gato. E aí a gente chega nessa situação que, ok, último fim de semana a gente queria dar um rolê, a gente não pode dar rolê porque não tem dinheiro suficiente, então vamos fazer um rolê baratinho, budget, ir no mercado, comprar alguma coisa com que dá e se virar. E assim, um desafio que eu tô tendo é que meu trabalho ele não paga sempre no mesmo dia. Então tem meses que é tipo assim,
23 até 27, 24, 25, isso é muito difícil. Às vezes fica meio bagunçado meu planejamento nisso aí. Aparentemente isso é uma coisa comum aqui das empresas. Elas não têm um dia fixo de pagamento, mas todo começo do ano eles dão um calendário assim com todos os pagamentos ao redor do ano. Mas é muito difícil se planejar todo mês com o mesmo dinheiro, recebendo em dias diferentes, sabe? Levando em conta que as contas sempre chegam no mesmo dia todo mês. Mas enfim, se você quiser saber quanto a gente gasta aqui em Amsterdã, a gente tem um vídeo sobre isso, tá aqui no card, então vai lá, dá uma conferida e pra você saber aí todos os nossos gastos mensais. Melhorou morando aqui na Holanda? É uma coisa que eu comecei a me questionar, assim, nos últimos meses. Então, e aí esses dias eu fiquei pensando nisso. Será que valeu a pena a gente ter vindo pra cá? Tendo em vista o nosso padrão de vida e a nossa qualidade de vida e as situações financeiras que a gente tá passando agora. E eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu queria fazer um breve recapitulamento sobre a minha motivação pra imigrar, né? Porque eu comecei a ter essa vontade de migrar quando eu fiz meu intercâmbio pro Canadá. Aí quando eu voltei do intercâmbio eu já tinha certeza que eu queria morar em outro lugar, sair do Brasil. Só que minha motivação nunca foi algo assim financeiro, porque eu sempre tive uma qualidade de vida, uma vida financeira muito boa no Brasil, num padrão bem bom. Então, eu nunca pensei em imigrar para conseguir mais dinheiro, conseguir ficar rica. Esse nunca foi meu ponto. Eu acho que eu queria mesmo era ter essa experiência de conhecer lugares novos, uma cultura nova e de estar morando num lugar completamente diferente, né? Mas o dinheiro, assim, nunca foi a razão principal. Tanto que depois de um tempo até que eu comecei a trabalhar no Brasil e ver como o mercado de trabalho lá tava ficando difícil, também comecei a considerar mais esse plano de imigrar para um lugar que tivesse uma qualidade de vida com relação a trabalho versus vida melhor, tanto que por isso que os Estados Unidos nunca foi uma opção pra mim, porque eu acho que eles têm uma cultura workaholic de trabalho muito similar ao do Brasil, ou até pior. E pra fazer esse plano de imigrar acontecer, quando a gente tava morando em Piracicaba, a gente tava colocando todos os nossos esforços em guardar esse dinheiro pra conseguir fazer essa imigração. Então, a gente deixava de gastar com coisas supérfluas e tudo que dava pra deixar de gastar a gente deixava. Então a gente zerou pedidos de delivery, a gente não trocava as coisas em casa que iam quebrando, porque a gente sabia que logo menos a gente ia mudar, então não fazia sentido a gente gastar pra arrumar, pra dar algo, ter que se desfazer dessas coisas. O nosso sofá lá de Piracicaba, ele tava numa situação crítica e a gente nunca trocou. E desde que a gente chegou aqui, foi aquele êxtase, sabe? De estar no lugar que a gente sempre quis estar e conhecer muitas coisas novas e ver como a cidade é bonita de fato e aquela coisa de você viver coisas pela primeira vez que você fica uau, tudo era muito uau, legal. Mas depois de 9 meses aqui, um pouco antes até, uns 7 meses aqui, eu comecei a olhar pra nossa vida e pensar, e aí, valeu a pena, está valendo a pena ter imigrado em questão financeiramente falando? Será que a gente tá tendo um padrão de vida melhor? Ou será que continua igual? Ou será que a gente regrediu, sabe? E quando eu fiz esse questionamento pra mim mesma, será que meu padrão de vida melhorou? Eu cheguei à conclusão que não.
Porque na minha percepção a gente meio que tá vivendo a mesma vida que a gente vivia no Brasil, só que aqui. Então a gente tem que fazer as contas mensalmente, guarda um dinheiro sempre a reserva de emergência e pra dar certo das contas fecharem no final do mês, e a gente tá tendo que sempre se restringir um pouco, a gente não pode simplesmente, sei lá, querer pedir uma coisa gostosa todos os dias de delivery, porque a gente vai ficar em débito. E também, pra fazer uma viagem, a gente tem que se planejar com antecedência, porque a gente não tem condições financeiras aqui ainda pra conseguir ficar fazendo 500 mil viagens, como tem muita gente que faz. Então, meio que, tipo, na minha percepção, a gente tá meio que vivendo igual a gente tava no Brasil, guardando dinheiro pra emergências e se privando de viver certas coisas pra ter esse dinheiro de emergência pra emergência. E aí, com essa reflexão que eu cheguei, eu fiquei meio triste com essa constatação, porque eu comecei a me questionar por que eu vim pra cá, então, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque eu fiquei pensando, se eu estivesse no Brasil agora, sem ter esse plano de imigrar, a gente não ia ter que estar juntando tanto dinheiro assim. Então a gente estaria tendo uma qualidade de vida provavelmente muito melhor do que a que a gente está tendo aqui agora, por exemplo. Porque a gente poderia estar usando esse dinheiro que a gente juntava lá no Brasil pra esse plano de imigrar, pra fazer as coisas que a gente sempre quis. E eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Então eu tô jogando meu tempo fora. E aqui eu quero fazer um parênteses antes da gente continuar nesse papo de que tudo que a gente tá falando aqui é com base na nossa realidade, e nós dois, tanto eu e o Renan, sempre fomos muito privilegiados financeiramente e vivemos sempre numa bolha de muitas regalias. Então a gente sempre teve uma vida num padrão bom, tanto no Brasil quanto aqui também, porque não é como se a gente tivesse passando fome ou passando alguma necessidade. A gente consegue sim pagar todas as contas e fazer coisas que a gente quer fazer. Eu queria fazer esse adendo porque eu sei que tem muita gente que talvez esteja nos assistindo em condições muito inferiores a isso e vai talvez querer se comparar. Eu acho que esse discurso são para as pessoas que vivem uma realidade parecida ou igual à nossa. Se você tem uma condição financeira inferior, que, tipo, te falta acessos básicos e de qualidade a serviços de saúde, educação, moradia e segurança, eu acho que o discurso talvez seja um pouco diferente. O que eu tô contando é da nossa realidade. E se estivéssemos no Brasil agora, por exemplo, estaria morando num apartamento de 70 metros quadrados, que era o apartamento que a gente morava lá, que tinha 2 quartos, 2 banheiros, era super grande, os gatos adoravam porque batia bastante sol, e aqui no apartamento que a gente tá hoje não bate tanto sol. A gente tinha um carro, então a gente se locomovia muito facilmente pela cidade, e também se a gente quisesse fazer uma road trip, pegar o carro e ir pra São Paulo, pra Campinas, etc., a gente conseguia muito fácil. Aqui a gente tá vivendo de transporte público. Lá eu tinha um emprego, entre aspas, considerado altamente qualificado, e aqui não, eu tô separando cartas. Então, se a gente fosse pensar nesse quesito, o nosso padrão de vida lá tava muito melhor do que o nosso padrão de vida aqui. Então, e aí depois de algumas sessões de terapia, conversas com o Renan e leitura de livro, eu cheguei à conclusão de que a minha ganância está me impedindo de enxergar as coisas boas que eu estou vivendo aqui. E que, na verdade, eu estou relacionando muito ter um padrão de vida melhor com dinheiro. E quando deveria ser outras coisas, né? Isso é uma coisa que eu também tenho tratado um pouco em terapia e meio que conversado, assim, com a Júlia e comigo mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que bateu um pouco em mim, assim, também, porque eu tinha a noção que eu ia chegar aqui e eu não ia ficar rico, sabe? Não ia mudar drasticamente o poder aquisitivo, comprar um carro, sei lá, Ferrari, qualquer coisa do tipo. Não ia ser assim, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tinha a expectativa das coisas andarem mais rápido, de chegar aqui e começar tudo a funcionar e vamos, porque me planejei tanto tempo para chegar aqui, e agora que eu finalmente estou aqui, sabe, aconteça a vida. Cadê as promessas dos influencers de que vamos ficar ricos quando virmos para a Europa? Pois é. Tomei sempre bastante cuidado com isso, mas ainda assim é uma coisa que eu peguei nessa pressa, assim, nessa urgência de
Eu quero ter para ontem, quero dobrar meu salário em um ano, quero mudar de casa, quero não sei o quê. E Comprar uma casa, comprar uma casa. morar num AP gigante, mobiliar tudo. E aí eu percebi que, calma, a vida tá acontecendo já. Já tô onde eu queria estar, já cheguei aqui, que foi a parte mais difícil. E agora é só viver, sabe? Tô no caminho certo, não tô fazendo as coisas erradas. Então, assim, só espera, só continua fazendo as coisas que uma hora você chega lá. E é isso que eu tento falar, assim, pra mim mesmo. Tipo, tá tudo bem, sabe? Bem, e essas foram as comprinhas que a gente conseguiu comprar com 19,33 € no mercado. E vou mostrar rapidão. A gente comprou um pacotinho de champignon, cebolinha, que é uma cebolona, na verdade. Um negocinho de queijo vegano ralado. Um potinho de Omus, que é pra gente tomar café de manhã. Proteína de soja texturizada, um pacotão. Aqui tem 375 gramas. Limão, tava na promo. Um tabletinho de chocolate, também vegano, que eu acho que a gente vai fazer esfirras doce. Farinha de trigo, que a gente quase esqueceu e deu pra pegar ela dentro do budget ainda, no final. Pão. E 2 kombuchas. E deu 19,33. A gente tinha 19,45, eu acho, né? 19,33 foi o que compramos pra fazer esfirras. E claro que o resto das coisas a gente já tinha aqui, né? Então, fermento, óleo, sal, açúcar, a gente já tinha aqui em casa. Bem, e agora eu vou começar a fazer as esfirras, então, porque elas demoram pra ficar prontas. E aí, depois dessa reflexão sobre pensar muito sobre dinheiro, eu comecei a refletir, né? Tipo, cara, agora eu tô no lugar que eu sempre quis estar, que a gente se esforçou bastante pra chegar até aqui, com um trabalho que não é exatamente o trabalho dos meus sonhos, né? Não é algo que eu planejei estar fazendo, mas que ele é muito flexível, ele me dá um tempo muito bom pra eu conseguir focar em outras coisas na minha vida. Eu consigo ter tempo pra estudar outras coisas, eu consigo ter tempo de fazer coisas legais, ler um livro e até colocar projetos pessoais no ar, por exemplo, o YouTube, que é uma coisa que eu não conseguiria fazer se eu tivesse com um trabalho full time. E apesar disso, esse tempo todo meu foco foi no dinheiro, né? Tipo, o que a gente tá conquistando. E a gente tá num apartamento pequeno, podia ser um apartamento maior, e podia ser um emprego melhor, etc e tal. Enquanto o dinheiro for nossa motivação, nosso foco, a gente nunca vai estar 100% satisfeito. A gente sempre vai ficar se questionando, nossa, mas podia estar melhor, nossa, mas eu devia fazer não sei o quê. E novamente, quero abrir um parênteses aqui, que esse discurso é pra você que já tem condições financeiras suficientes para ter uma vida boa e digna. Porque caso você não tenha, obviamente o seu foco, sua motivação precisa ser o dinheiro. E eu super entendo isso. Mas caso contrário, a gente tem tudo já. A gente tem uma casa boa, a gente tem gatos. A gente consegue comprar roupas se a gente precisar.
a gente consegue programar viagens que a gente quer fazer, a gente consegue ter acesso tanto à saúde quanto à academia, que também eu acho que se enquadra a saúde. Então a gente tem uma vida boa, mas a gente tá sempre querendo mais e mais. E enquanto a gente continuar focando assim no dinheiro, eu acho que a gente nunca vai conseguir enxergar as coisas que a gente já conquistou e tá conquistando, né? E eu acho que isso acaba apagando as experiências boas que a gente tá tendo aqui também. E eu fiquei tão focada nisso de dinheiro que eu até comecei a me questionar, será que eu queria ter vindo mesmo pra cá? Eu até tava tipo, nossa, eu acho que na verdade eu queria ser nômade. Eu não queria fixar minha residência num país. Eu queria viajar o mundo, pra vários lugares. Queria conhecer a América Latina, fazer um mochilão pela América Latina. E eu, tipo, tava ali do lado o tempo todo, minha vida inteira morando no Brasil. E eu nunca tive vontade. E agora que eu tô aqui, longe, eu comecei a pensar, nossa, acho que talvez se eu fizesse um mochilão na América Latina, eu acho que eu seria mais feliz. Acho que é isso que a gente precisa se lembrar, que os problemas eles vão existir em qualquer lugar do mundo. Eles vão estar acompanhando a gente, porque às vezes não é um problema externo, né? Às vezes é interno. E a gente tem que se resolver com nós mesmos. E assim, é óbvio que dinheiro compra muita coisa, que traz felicidade. Novamente, isso não é uma romantização da pobreza. Coisas que eu gostaria muito de fazer se eu tivesse mais dinheiro, tipo, pagar uma aula de dança, que eu gosto muito de fazer, viajar mais, essas coisas assim. Mas se você se apegar somente nisso, ao dinheiro, talvez você não consiga imigrar por muito tempo. E o objetivo desse vídeo não é te desmotivar a imigrar ou nada do tipo, mas é justamente te preparar para quando você vier, você já saber que nem tudo são flores, né? Você vai estar num país novo, com uma cultura diferente, um idioma diferente, uma comida diferente, um clima diferente. Você não vai entender a sua folha de pagamento, você não vai entender como fazer o descarte do lixo de forma regular, então são muitas coisas ao mesmo tempo que pesam. E o dinheiro também, se ele for seu único foco, talvez você desista da sua imigração. Diferente do que muitos dizem por aí, você não vai imigrar e ficar rico, né? Você vai ter que aprender a fazer tudo de novo do absoluto zero. E isso leva tempo. Já botei a primeira leva de esfirras no forno, mas nosso forno é pequeno, a nossa assadeira é pequena, então vai demorar pra assar todas. E, bem, enquanto isso, eu tava lembrando de um casal que eu conheci aqui, de brasileiros, que eles imigraram com 30 mais. E eles tinham um padrão de vida muito chique lá no Brasil, muito superior ao nosso, inclusive. Eles moravam numa capital, tinha dentro de um condomínio de luxo, tinha um big de um carrão. Os dois tinham empregos altamente qualificados e tal. E eles vieram pra cá. E aqui a vida deles mudou completamente. Tipo, eles estão morando no interior do interior da Holanda, numa casinha pequena comparado com o que eles estavam acostumados. Estão se matando de trabalhar para conseguir atingir meio que o mesmo padrão de vida que eles tinham lá no Brasil. E há um tempo atrás, conversando com eles, eles falaram assim, nossa, mas pra gente compensar ter vindo pra cá, a gente tem que ficar uns 3 anos aqui. Eu fiquei, como assim, né? Tipo, pra eles conseguirem recuperar o dinheiro que eles investiram pra chegar até aqui. Eu fiquei, cara, que loucura, tipo... Você tá perdendo 3 anos da sua vida simplesmente trabalhando pra recuperar uma coisa que não existe mais, que é o dinheiro.
E ao invés disso, você podia estar só aproveitando já que você tá aqui, né? E aí você tá se forçando a ficar num lugar que você nem quer mais pra conseguir recuperar um dinheiro que nem existe mais, que já foi embora, sabe? Então acho que isso exemplifica muito quanto a gente é apegado ao dinheiro. E a gente acaba deixando de aproveitar as coisas que estão rolando agora, sabe? O tema desse vídeo veio porque eu tô lendo um livro que chama Tudo Sobre o Amor, que é da Bell Hooks. E ela tem um capítulo inteiro só pra falar sobre dinheiro. E como que o dinheiro e o amor dificilmente conseguem andar juntos. Sem querer romantizar novamente, tá? Porque, como eu falei, eu acho que dinheiro me traz muita felicidade, que eu consigo fazer muitas coisas legais. Mas eu separei um trecho do livro dela que eu achei da hora, que eu vou ler, porque, né, não tenho essa memória. Ela fala assim: em um mundo sem amor, o desejo de conexão pode ser substituído pelo desejo de possuir. Ao passo que as necessidades emocionais são difíceis, frequentemente impossíveis de satisfazer, os desejos materiais são mais fáceis de atender. E sabe, nesses 8 meses, quase 9 meses que a gente tá aqui, tanta coisa legal também aconteceu. A gente passou perrengue, sim, mas também muitas coisas legais aconteceram e a gente acaba esquecendo disso porque a gente tá focando tanto no dinheiro, tipo... Eu comecei a aprender uma língua nova, eu tô num emprego que tá me dando habilidades que eu não sabia que eu tinha. A gente conheceu... Cidades novas, países novos, 2, né? 2 países novos em 8 meses. Experimentamos muita comida diferente, muita coisa que eu nunca tinha comido antes. Então foi muito da hora. Acho que tiveram, a gente já falou isso, mas tiveram muitas primeiras vezes, né? Muitas experiências novas no geral, desde ir no mercado até conhecer pessoas novas. A gente conheceu pessoas incríveis aqui, que viraram nossos amigos. A gente colocou piso na nossa sacada, que eu nunca tinha feito isso, foi muito legal. A gente comprou uma torre para os nossos gatos, que no Brasil eles não tinham. Fizemos uma alegria deles. Eu acho que eu aprendi também a valorizar o clima, assim, o solzinho quando sai, valorizar um dia no parque, aproveitar a natureza mais, assim, esse tempo mais pra viver. Pois é, então eu acho que enquanto a gente focar 100% só no padrão de vida melhor e sinônimo de padrão de vida for enriquecer, nunca vai estar 100% bom. A gente sempre vai estar querendo mais e mais e mais. Olha só, e no final das contas a gente conseguiu fazer um rango da hora por 19 euros. Então lá aquelas coisas de bonita. Mas o cheirinho está muito bom. E o Renan tá me xingando porque ele quer comer logo o negócio. Se você tá pensando em migrar, vem com o coração aberto, assim. Não vem com essa ideia de que você vai enriquecer, mas vem sabendo que você vai ter que recomeçar e que recomeçar pode dar um baita de um trabalho, mas que também tem suas recompensas e é bem transformador. Então eu acho que é isso. Imigrar não é sobre enriquecer, mas é sobre recomeçar e entender que recomeçar é caro em todos os sentidos. E eu nem tô falando de dinheiro. Mas se você vier pelos motivos certos, vai dar certo. Cheers! As esfirras doces ainda estão no forno, mas as salgadas foram todas. Yes! E essa daqui, meus amigos, de queijo com cogumelo, eu já comi um pedacinho, ficou top. E a de carne também. Yes! Ficou muito bom.
Pegar o limão pra espirrar aqui. Nossa. Muito bom. Que isso. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia de sábado chuvoso com a gente, com apenas 19 euros, nos virando, fazendo com que dá com esse valor. Pois é, deixa aí pra gente nos comentários se você já emigrou e passou por dificuldades ou ainda passa financeiramente. Conta aí pra gente, seu padrão de vida melhorou? Ficou igual? Piorou? A gente vai gostar de ouvir também seu lado da história. Sim. E se você tá querendo imigrar, conta aqui pra gente nos comentários qual que é a sua maior motivação pra imigrar. E a gente vai conversando aqui por baixo nos comentários do YouTube. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. É super importante pra gente continuar fazendo vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, que também é importante. Tô vendo bastante gente que não é inscrita assistindo os vídeos, hein? E se você conhece alguém que tá querendo imigrar ou que já migrou e passa por situações parecidas, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Segue a gente no Instagram, @derolejr. A gente tá sempre conversando com vocês por lá e postando coisinhas legais. Vídeos novos toda terça-feira, às 4 da tarde do horário do Brasil e 9 horas no horário da Holanda. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos! Tchau! Na mesa não, Jojo. O gato não sobe na mesa. Tira o gato da mesa. Faz isso. Só quando a gente grava.